lá. Então, dia 8 de abril finalmente chegou, que é o Dia Mundial da Conscientização da Luta contra o Câncer. Para falar sobre conscientização, a gente precisa saber quais os principais cânceres que acometem a população. Então, nos homens, em primeiro lugar, e claro, nas mulheres, sem considerar o câncer de pele, que afinal a pele é o maior órgão do corpo, nós temos nos homens o câncer de próstata, em segundo lugar o câncer de intestino, em terceiro lugar o câncer de pulmão. Nas mulheres, em primeiro lugar o câncer de mama, segundo lugar câncer de intestino, terceiro lugar câncer de colo de útero. E aí se alguém perguntar, existe alguma prevenção para esses cânceres? Sim, existe. Então o que precisamos considerar é que existem alterações genéticas que o nosso corpo carrega e alguns fatores da nossa vida diária, dos nossos hábitos, podem desencadear essas alterações. Essas alterações podem conduzir ou não a um câncer. Exemplos de fatores: bebidas alcoólicas em excesso, cigarro, exposição solar prolongada, uso ou exposição prolongada a substâncias como formol, por exemplo. Então, são todos fatores que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer. Não são definitivos, mas podem contribuir. Então, trazendo um pouquinho para os principais cânceres que acometem a população, existe prevenção para o câncer de próstata? Existe. Só o PSA? Não é só o PSA. É importante que o homem ele faça avaliação anual e à medida que o urologista ou o oncologista que faça o acompanhamento desse homem identificar que alguma alteração no toque aconteceu ou que o PSA de alguma forma está muito alterado, ele vai conduzir baseado nisso para uma biópsia ou não de próstata. Então a avaliação do homem ela precisa acontecer. Se existe uma história familiar anterior para qualquer câncer, a gente precisa ter um médico que a gente chama de seu, para esse médico conduzir essa história familiar. Não necessariamente um oncologista, mas o homem precisa de um urologista, a mulher precisa ter uma ginecologista para conduzir, ou o idoso geriatra, que vai fazer as orientações certas e indicar ou não os procedimentos ou exames de prevenção. Para câncer de intestino, o que é importante destacar? Os hábitos alimentares, as comidas muito gordurosas, industrializadas, a ingesta excessiva de carne vermelha são fatores que podem contribuir. Existe uma prevenção para câncer de intestino? Existe uma prevenção para câncer de intestino em alguns casos. Via de regra, a partir dos 50 anos, teríamos que fazer a avaliação por colonoscopia, mas existem os casos mais específicos. Tá? Para câncer de pulmão, o tabagismo já está muito relacionado e precisamos entender que o tabaco vai desencadear a maior parte dos cânceres de pulmão. Então, existe uma forma de prevenir que é não fumando, né? O câncer de colo de útero, que é o exame citopatológico, o Papa Nicolau, aquela prevenção que tão antiga, que já usamos, um exame tão simples, ele consegue rastrear e reduzir os diagnósticos em doença avançada. Então, a mulher ela precisa fazer os acompanhamentos adequadamente. Então, os hábitos estão muito relacionados. Então, para a prevenção do câncer, nós temos os pilares, que são a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Então, o recado do dia de hoje, que é o Dia Mundial da Conscientização contra o Câncer, é que eu preciso ter hábitos saudáveis, eu preciso, a partir desses hábitos saudáveis, fazer sim as minhas avaliações periódicas, como qualquer pessoa deveria fazer, e o diagnóstico precoce proporciona uma chance de cura na maioria dos pacientes. Então, por favor, vamos nos cuidar. Fica o recado, um abraço.